Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que a gente viaja Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Piauí. Vamos conversar com o Rafael Maschio, que é diretor executivo da ProSoja lá do estado, e vamos entender como que está a colheita do milho safrinha por lá e também as questões envolvendo produtividade, questões envolvendo preços. Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Rafael. Eu queria saber, Rafael, primeiramente, como é que está o trabalho de colheita por aí? Quantos por cento de área colhida a gente já tem neste dia 22 de julho? Cerca de 80% da área de milho safrinha colhida, Certo. aproximadamente. E com esse retrato, né, de cerca de 70% a 80%, que já é ali um percentual relevante, já dá para ter um retrato de uma média de produtividade aí para o estado? A produtividade média a gente acredita aqui que vai ficar também entre 70 e 80 sacas por hectare, em função de um plantio mais tardio também do milho safrinha aqui, que foi a realidade da safra atual. Esse aqui, Rafael, explica um pouquinho para a nossa audiência o que acabou desencadeando esse atraso no plantio do milho. Pronto, vamos contextualizar um pouquinho isso aí que eu acho que é importante. Primeiro, é bom a gente entender que o milho safrinha no Piauí ele é um cultivo recente, né? É bom que isso, diferentemente de outras regiões que têm uma tradição maior de cultivo de milho safrinha, no Piauí se cultiva milho safrinha há cerca de 10, 12 safras apenas no Cerrado, né? Lá na região sudoeste piauiense. Então, nós começamos praticamente o cultivo de milho safrinha lá em 11, 12, com 5% da área de soja, chegamos a 17% da área de soja na temporada 22-23, que foi a maior área plantada de milho safrinha aqui pelo estado, chegando a cerca de 170 mil hectares. E essa safra 23-24, apesar do custo de produção alto e do preço baixo do milho, ainda se tinha uma expectativa aí de manutenção dessa área, mas como houve um atraso muito considerável aí de 30, 40 dias na semeadura da soja, que nosso calendário aqui no Piauí abre em outubro, praticamente só se conseguiu iniciar os plantios de soja no início de novembro, então a redução da área de milho safrinha foi bastante significativa. Reduziu mais da metade. Nós saímos de 166 mil hectares, para ser mais preciso, para 75 mil hectares nessa temporada. Certo. E olhando para a questão da produtividade, essa diminuição na produtividade se deu devido a esse atraso, né, de plantar um pouco fora da janela, ou teve alguma questão climática ao longo do desenvolvimento desse milho que prejudicou, ou alguma pressão por pragas e doenças, Rafael? Perfeito. Nós tivemos aí uma série de fatores que contribuíram para isso. Os principais foi, sem dúvida, o atraso no plantio da soja, uma vez que a gente aqui, o ideal do plantio do milho segunda safra, do milho safrinha, seria segunda quinzena de fevereiro, mais tardar primeira quinzena de março. Alguns produtores adentram aí para a segunda quinzena de março, mas com um risco maior, né? Então, em função desse atraso, só se conseguiu semear milho safrinha de meados de março em diante, em função do atraso da colheita da soja, né? Consequência do atraso do plantio. Então, nós tivemos um plantio mais tardio, com mais incertezas, mais riscos, e aí há uma tendência do produtor reduzir o investimento também, né? No pacote tecnológico, vamos dizer assim, em vez de usar um pacote tecnológico de alta produtividade, ele tende a usar um pacote tecnológico de média para baixa produtividade, em função do risco, da incerteza que se tem na chuva no final do período da temporada úmida, né? Mas assim, a gente até teve precipitações consideráveis aí no mês de fevereiro, março e abril,
mas em função disso, desse cenário todo, a produtividade não foi das melhores. Foi boa, de razoável a boa aqui para o nosso cenário. Deve ficar em torno de 70, 80 sacas. A produtividade de milho safrinha nossa aqui, ela geralmente não passa mesmo de 100, 130, 140 sacas. No melhor dos cenários. Uhum. E, Rafael, quando a gente olha, né, para essa situação, você falou do investimento no pacote tecnológico, eu queria saber quanto que está rodando o preço do milho aí, da saca do milho aí no Piauí, em média, e quanto que se custou para essa safrinha, para se produzir uma saca de milho, para a gente ter uma noção, então, se esses custos estão batendo com o preço de venda, se o produtor está tendo alguma margem ainda que bem espremida, ou se está trabalhando no negativo. Perfeito. Você me lembrou aqui de um ponto essencial que eu ia comentar nessa série de fatores aí que eu acabei esquecendo, mas a rentabilidade também foi um dos principais pontos aí dessa redução diária. Isso a gente viu também no milho primeira safra, que o Piauí produz, a maior parte do milho produzido aqui no estado é de primeira safra e não de segunda, mas, como eu disse, nos últimos 10, 12 anos, o milho safrinha vem crescendo também, chegou a ocupar quase 20% da área de soja em 22, 23, agora reduzimos aí para 7, 10%, em função justamente do que eu falei, do atraso e também, principalmente, da rentabilidade, né? Nós tivemos uma redução de cerca de 20% do primeira safra também, porque o custo de produção hoje do milho aqui no estado, ele gira em torno de 55, 60 reais, custo de produção total, e o preço hoje que se paga aqui está em torno de 47, no máximo 50 reais a saca. Ou seja, a conta mal empata, né, ou fica ali no vermelho. Considerando custos totais, a margem é negativa. Se for considerar talvez apenas os custos operacionais e assim, sem considerar tudo que se deve na conta, aí a margem tá empatando ou sobrando muito pouco. E, Rafael, olhando para isso, né, para essa situação desse preço de venda, né, dessa rentabilidade muito debilitada do milho, né, e também já vindo do milho safra anteriormente e agora da safrinha, como que está a preparação para a safra de soja aí dos produtores do Piauí? A soja também está, um custo de produção tem subido, né, nos últimos anos, apesar da gente ter visto um arrefecimento aí nas últimas 2 temporadas, mas ainda patamares de custo bastante elevados, né? E com essa redução de preço, hoje a soja aqui está girando em torno de 115 a 120 reais, o preço da saca de soja, dependendo da região aqui do estado, mas em média esse preço na mesorregião sudoeste piauiense. Também uma rentabilidade apertada, já visto que o custo de produção da soja, o custo de produção total aí está girando em torno de 100 a 110 reais a saca, então sobra muito pouco aí para o produtor, se ele levar em consideração o custo total de produção. E a tendência é que também a gente ainda deve ver uma expansão de soja aqui no Piauí, porque é uma fronteira agrícola, é uma região de crescimento, mas vamos dizer assim, num patamar muito menor do que a gente viu nos anos anteriores. Então, o Piauí vinha crescendo aí nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, a taxas de 10, 15% de ampliação de área. A gente deve ver um crescimento aí de área de no máximo uns 5%, e também devido a soja estar ocupando a área de milho primeira safra, né? Uhum. Ainda, como a gente viu nessa última temporada, áreas de milho primeira safra devem migrar para a soja, porque a rentabilidade do milho está muito ruim ou negativa, né? Certo. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Imagina, estamos sempre às ordens e obrigado pela oportunidade.
Tá, então estivemos com o Rafael Maschio, que é diretor executivo da AproSoja Piauí, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho por lá, que já está entre 70% a 80% colhida, e com esse retrato, né, dessa média já de área colhida, a média de produtividade para o estado ela fica ali na casa das 70, 72 sacas por hectare, quando o costumeiro, segundo o Rafael, é ali entre 90, 100, um pouquinho mais de 100 sacas por hectare para o milho safrinha. E isso se deve porque o milho foi plantado um pouco atrasado, um pouco fora da janela ideal. Houve um atraso no plantio da soja, na colheita da soja, perdão, e isso acabou motivando um atraso no plantio do milho. E também, com esse atraso, muitos produtores, aqueles que arriscaram plantar, porque também teve aqueles, praticamente metade dos produtores que resolveram não arriscar plantar milho, os que resolveram plantar, eles diminuíram ali o investimento no pacote tecnológico, ou seja, isso também ajuda a derrubar um pouco a produtividade. Então é esse cenário que tem, segundo então o Rafael, é uma produtividade razoável a boa, não pode ser considerada excelente. E a questão da rentabilidade também é algo que preocupa, já que os custos de produção não batem com o preço de venda, né, da saca de milho, que está girando entre 47 a 50 reais. E nas estimativas do Rafael, para se produzir uma saca de milho para essa safrinha agora, o custo era entre 50 a 60 reais, ou seja, malemar empata, né, mas a maioria dos produtores ali não vão conseguir fechar a conta. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.